Uma das medidas de maior impacto na reforma liberal de 2017 da legislação trabalhista foi a instituição da prevalência do negociado sobre o legislado. Este assunto modificou severamente as relações de trabalho e o mundo do trabalho. Se é trabalho, pode chegar o podcast da Escola Judicial da 5ª Região, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, investiga hoje legislado e negociado sob a perspectiva da reforma na companhia imprescindível do juiz Luciano Martinez, que além de juiz é acadêmico, professor, autor de diversas obras. Luciano, muito obrigado por sua disponibilidade e eu gostaria de começar a lhe perguntar por este lado, em que pese já haver uma manifestação do Supremo. O fato de as novas negociações poderem retroceder em relação a direitos positivos parece a você constitucional? Essa temática que envolve constitucionalidade ou inconstitucionalidade é alguma coisa muito presente no nosso cotidiano. Até em uma certa ocasião, o ministro Gilmar Mendes, quando advogado-geral da União, dizia da existência no país de inconstitucionalistas, ou seja, de pessoas que viam inconstitucionalidade em tudo e que depois essas inconstitucionalidades seriam derrubadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Então, ao dizer que uma prevalência do negociado sobre o legislado implicaria uma inconstitucionalidade, é sempre um exercício que demanda cuidado e atenção. Especialmente porque estamos em um campo em que as coisas não são exatas. O direito, como dizia um velho professor meu, ele está longe de ser uma ciência. Ele não produz conclusões unívocas, ele produz conclusões plurívocas. E exatamente por conta disso é que nós nos guiamos através dos posicionamentos dominantes. O que antes era algo considerado como inconstitucional ou inconcebível pode ser hoje considerado como admissível, constitucional, aceitável e talvez até a salvação da lavoura. Sim. Então, o que eu posso dizer sobre os questionamentos sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade que envolvam o negociado versus legislado é que isso é um construto permanente. O Supremo tem sido um ator principal nesse processo. Ele efetivamente vai trazer luzes na determinação de todas as fronteiras do negociado sobre o legislado, mas desde a Constituição de 88 até antes disso, o anteprojeto que foi feito, o Afonso Arino, já tinha lá uma previsão no artigo 343 de um incentivo à negociação coletiva, e desde a Constituição de 88 a gente já via a negociação coletiva como um fator de produção de efeitos impérios. Isso não veio com a reforma de 2017, não. A Constituição já previa sobre os mais importantes conteúdos que se tem nos contratos de emprego, que são a prestação e a contraprestação, essas relativizações que podem ser impérios, embora o prejudicial possa, em realidade, ser algo favorável. O aparentemente prejudicial pode vir a ser favorável porque pode evitar o desemprego. O que acontece com a cláusula de redução de salários e jornada, por exemplo, em momentos de crise, que sempre foi admitida, né? Mesmo antes dessa modificação legislativa. Sim, independentemente disso. E interessante foi a formulação desse processo que garantiu aos trabalhadores e não ao legislador e não a uma fonte heterônoma a escolha dessa possibilidade e a extensão de tudo isso, né? Então, veja que é garantido, sim, produzir efeito impérios, mas mediante uma negociação coletiva que vai colocar o trabalhador e suas entidades sindicais como protagonistas nesse processo. Sim. Essas luzes a que você se referiu do Supremo ainda estão movidas à luz de vela, não? Porque, na verdade, a gente não tem uma clara fronteira entre o que é possível e o que não é possível. Tem a referência do artigo 611 da CLT, nas suas duas letras, lá o que é expressamente proibido, o que é expressamente permitido. Mas o que é que o Supremo acenou, por enquanto? Em verdade, essa discussão ela não é contemporânea à reforma trabalhista, né? Ela é uma discussão que vem antes, desde a Constituição de 88, como eu mencionei aqui. Eu, inclusive, quando fiz lá
no começo dos anos 2000, uma dissertação de mestrado na Universidade Federal da Bahia, escrevi justamente sobre os limites para o exercício da autonomia coletiva sindical, ou seja, até onde se poderia ir com esse processo negocial, esse processo de, por vezes, ter que ter um processo de contato com a legislação e propiciar, através desse processo, uma identificação de até onde se pode ir. E o que eu posso dizer é que as fronteiras são muito bem determinadas e definidas. A gente tem basicamente um quadrado perfeito, né? A gente pode dizer que uma das fronteiras é que a negociação coletiva de trabalho tem que envolver interesse trabalhista, né? A gente não pode tratar ali dentro de interesse que diga respeito, por exemplo, a planejamento familiar. Sim. Ou a aspectos que digam respeito à religiosidade das pessoas. E, por outro lado, ela precisa ser transindividual, porque senão ela não teria uma feição coletiva. Eu não posso, isso é talvez alguma coisa questionável e discutível, fazer uma negociação coletiva para diminuir o seu direito singularmente considerado, o direito de João, de José, porque eventualmente recebem muito e que por isso estão atrapalhando tudo. Isso é muito questionável e por isso se diz que as negociações coletivas elas precisam ter dentro de si interesses transindividuais. A outra fronteira seria a fronteira correspondente ao direito dos outros. O direito alheio, né? A gente não pode fazer uma negociação para prejudicar uma outra pessoa, ou seja, uma negociação não pode produzir um efeito tal qual cortesia com o chapéu dos outros. E a quarta fronteira, eu até dividi ela em duas, mas o Supremo fez uma moldagem um pouco diferente, que eu dividi. É o direito do trabalhador cidadão, né? Esses não podem ser objeto de aviltamento, eu não posso negociar intimidade, vida privada, honra, imagem, nome e outros direitos da personalidade. Também não posso negociar o direito de pleno acesso ao judiciário, entre outras tantas situações que são direitos do cidadão. Mas, na época, no passado, existia aquela coisa de as modificações serem produzidas com o propósito de criar vantagens ou apenas nas situações em que a lei expressamente determinava criar algum tipo de desvantagem. Hoje, depois do tema 1046, a gente vê como possível qualquer negociação que possa produzir uma desvantagem, desde que não fira ou não viole aquilo que se chama de direito, digamos, trabalhista indisponível, né? Um direito indisponível. E aí o Supremo tem, aos poucos, produzido essas fronteiras, para que a gente possa, pouco a pouco, entender que fronteira é essa e se essa fronteira realmente tem razoabilidade. É claro, se a gente está falando de Supremo, a gente está falando do último intérprete da Constituição. Como dizia Rui Barbosa, né? O Supremo tem o supremo privilégio de ser o último a errar. Sim. Então, pelo menos pacifica. E diversas novidades surgiram aí ao longo dos meses, desde o tema 1046 ter sido apresentado à sociedade, mas eu vejo como natural a produção dessas novas fronteiras, essas determinações de até onde se pode ir, de onde não dá para seguir, aquelas políticas públicas, por exemplo, de aprendizagem e de pessoas com deficiência, elas poderiam produzir um efeito de um negociado. Não, essa empresa aqui resolveu fazer um acordo coletivo para não se submeter a essas políticas. Mas lá mesmo dentro do acórdão já se previu que isso era uma fronteira intransponível. Exatamente. Então, a produção do Supremo vai ser aquilo que a gente tem que colecionar em termos de evidências das fronteiras que vão se formar. Demanda tempo e muita iluminação. É curioso porque a reforma foi contemporânea, quase contemporânea, da resolução do tema 1046. Então, em geral, a gente mistura as origens. E, na verdade, o tema é, como você disse, muito mais amplo. Ele vem de um questionamento anterior e mais amplo, sem os limites do artigo 611. E aí eu lhe pergunto se não há algum conflito. Veja, se o legislador, ele pode ou não pode, impuser em lei uma restrição à negociação, isto será válido, não se tratando de direito indisponível? O piso nacional das enfermeiras e enfermeiros, por exemplo, tem uma cláusula dizendo isso não vai poder ser
deverá decorrer de negociação coletiva. Agora, se eu fizer uma cláusula negativa, não é possível negociar sobre isto, não sendo direito indisponível. Como é que a gente resolve esse conflito? Bom, em princípio, ponderação, razoabilidade, vamos ter que evidenciar cada uma das situações. O judiciário, nas suas instâncias introdutórias, terá de decidir o assunto, mas alguns, eu volto a repetir, o Supremo já tem enfrentado, até mesmo esse que diz respeito ao piso salarial nacional, ele mencionou expressamente, não me recordo o número da ação declaratória de inconstitucionalidade, talvez 7222, não me recordo, mas ele disse lá expressamente que seria possível modular o valor do piso por meio de negociação. E, é claro, o que é inaviltável é o salário mínimo, né? Não dá para baixar as fronteiras do salário mínimo, que aquilo ali é realmente um patamar civilizatório suscetível de qualquer tipo de diminuição. E um direito indisponível, inquestionavelmente. Também inquestionável. A gente não pode imaginar que a gente tenha que relativizar o irrelativizável. O que é patamar civilizatório não pode ser aviltado. Pelo menos essa é uma luta de toda a sociedade jurídica, para que a gente tenha pelo menos uma base, né? É uma base sólida para construir o resto da sociedade, que ainda falta. Esta modificação impacta porque, em princípio, a gente foi adestrado, treinado para interpretar o artigo 7º como uma abertura, e ele de fato é uma abertura, né? São direitos dos trabalhadores sem prejuízo de outros, e aí o sem prejuízo de outros é que nos incentivava a ler que a negociação coletiva, o poder normativo e o legislador podem ampliar aquele rol e jamais restringir este rol. Com a reforma, e aí então a gente não vai misturar mais com o tema 1046, vieram 2 artigos regulamentares, 611A e 611B. O que se contém ali é matéria que pode ou não pode ser suscetível de negociação. Eu gostaria que você refletisse conosco sobre essas listas, mas depois do intervalo. Pode chegar, examina hoje o negociado sobre o legislado na companhia do juiz Luciano Martinez. Na companhia do juiz Luciano Martinez, pode chegar e examina o negociado sobre o legislado e paramos antes do intervalo no artigo 611. O que é que a gente pode ter a partir daí, professor? O artigo 611 foi uma tentativa, eu acho até que alcançou seus objetivos, que não tinha sido alcançada em outras situações. Buscava-se a inserção no texto da CLT de uma coisa que me parece extremamente óbvia. Dizer que o negociado prevaleceria sobre o legislado. Existia uma proposta durante o governo de Fernando Henrique Cardoso de inserir isso no artigo 618. Ficou famoso. Isso foi objeto de um monte de discussões e até greves foram feitas no sentido de se imaginar. Tem assim, notícias em jornais de grande circulação mencionando que o governo, ao retirar a proposta, né, das apreciações do Congresso, ele teria desistido de extinguir a CLT. Então, assim, as ideias que se tem em torno disso, de uma coisa que não tem essa dimensão tão ampla quanto se Não tem imaginava, pelo menos um dado real, né, sobre isso. Exatamente. Acabaram produzindo uma resistência incrível a essa dupla negociada legislada. Não, vamos falar sobre isso não, esse assunto eu não quero que ele esteja aqui dentro dos assuntos que dizem respeito a mim. Mas sempre estiveram, né? Sempre estiveram, desde a Constituição de 88 até antes disso, a gente sempre teve os instrumentos coletivos negociados como moduladores do texto normativo, né? E, enfim, na administração, no governo de Michel Temer, eles tiveram fortaleza suficiente para, em pouco tempo, sem grande discussão, que foi uma pena, inserir ali a prevalência do negociado sobre o legislado. E precisavam de 2 dispositivos, um para dizer o que era possível, e ali eles colocaram que não exclusivamente, né? Quer dizer, eram números clausos, poderia ser aquilo e tantas outras situações que eles não conseguiram, na ocasião, se lembrar delas, arrolá-las. Limitar, né? Então, não exclusivamente. E um outro dispositivo para dizer o contrário, para dizer que
teríamos uma lista de objetos ilícitos que não poderiam ser objeto de prevalência do negociado sobre o legislado. O que também é uma fantasia, porque você limitar as possibilidades de objeto ilícito, e tem ainda escrito lá exclusivamente, uma palavra que é limitadora, mas não foi limitadora, porque se vê ali uma série de falhas ou de omissões de algumas matérias que realmente não podem ser objeto de negociação coletiva e não estão ali. Né? Como, por exemplo, situações que dizem respeito a direitos da personalidade que não aqueles que estão ali referenciados. Né? Existem muitas matérias que poderiam estar ali inseridas como impossíveis de serem negociadas e somente se descobriu que elas eram impossíveis de ser negociadas com a evolução jurisprudencial. Então, o que eu posso dizer é que faz parte do avanço a criação dos artigos 611-A e 611-B, faz parte desse processo de desenvolvimento das fronteiras do negociado em face do que é legislado e foi alguma coisa impossível de conter. Assim como impossível de conter vai ser o avanço jurisprudencial que vai possibilitar a evidência de novas fronteiras, de novos limites, como acontece em qualquer sistema jurídico, ao que me parece. Sim, evolutivo, portanto, né? É curioso que esta numeração de objetos impossíveis é a que tem sido mais mexida, né? É a que tem sido mais agregada, porque aí a jurisprudência avança e diz isso aqui também não pode, não é? Isso aqui não deve ser objeto. E era a ideia contrária, era de fazer números clausos e dizer só não pode isso. Né? Exatamente. Um exemplo bem forte é aquele que diz respeito ao tema 935, né? Que dispõe, tem lá um dos incisos do artigo 611-B, que diz que não pode surgir nenhuma negociação tendente a criar uma contribuição em face de quem não é filiado. O próprio Supremo desdisse esse dispositivo, dizendo ser possível, admitindo-se, entretanto, em nome da liberdade sindical individual negativa, que o indivíduo faça oposição. Agora, como fazer oposição é também uma outra questão que é ainda desafiada sobre os limites de inserção ou não no instrumento coletivo negociado. Porque o que se imagina é que, se você coloca lá no instrumento coletivo negociado como se faz a oposição, é natural que o destinatário dos recursos vá criar uma situação de oposição extremamente complicada, como se vê até na contemporaneidade, alguns sindicatos colocando que a manifestação de oposição tem que ser mensal. Sim. Né? Então, num horário restrito na sede do sindicato. E pessoalmente, não pode nem ter procurador, né? Então a gente tem uma construção desses limites feitos pelos tribunais mesmo, os tribunais que vão construir e o Supremo vai endossar e vai ter que visitar muito tema ainda. Ainda em curso há um debate no TST, não é, sobre isso, no IRDR do TST. Tem no TST. Tentando fixar modos de oposição que são admissíveis, né? E a gente tem um CONALES também, que é a Coordenadoria de Liberdade Sindical do Ministério Público, que tem uma posição que é divergente daquela que propiciou a criação do próprio incidente de determinação de uma solução para os repetitivos que tivessem lá no TST. A perspectiva que você adota da negociação coletiva, isso vai parecer uma obviedade, mas eu senti necessidade de explicitar. Sim. Ela vai na direção, ela abraça a necessidade de adequação setorial. Então, no Brasil, a gente tem uma tradição legislativa muito vociferante, né? Tudo aqui é lei. E o que não é lei é documento com força de lei, ato normativo, opinativo normativo, opinião, parecer, vinculante, etc. E dessa tradição surge a constatação histórica de que não é suficiente. Ou seja, o legislador, por mais hábil que seja, não consegue dar conta do mundo real. Sim. E aí a negociação coletiva entra, me parece ser essa a sua perspectiva, eu estou tentando explicitá-la, me corrija se eu estiver errado, para fazer essa adequação. Sim. A lei não dá conta de avançar, então a negociação pode. Não haveria tempo nem meio de fazer uma lei que reduzisse temporariamente este direito. A negociação coletiva vai e restringe. Sim. Qualquer sistema jurídico que tenha excesso de normas jurídicas heterônomas, trabalhistas, passou por alguma cena, algum cenário de atuação
do Estado no sentido de abafar o conflito, né? Próprio dos movimentos políticos do começo do século XX, né? Como, por exemplo, o fascismo. O fascismo tinha um problema muito sério com tudo que atrapalhasse o desenvolvimento. Se atrapalhasse o desenvolvimento, tinha que sair da frente. Sim. Então, negociação coletiva pressupõe discussões, pressupõe greves, pressupõe algum tipo de estorvo ao desenvolvimentismo. Então, o que é que se pensou? Quer saber de uma coisa? Eu vou te dar todos os direitos que você puder ter, mas não me faça movimento grevista, não pare as suas atividades. Então, foi assim que surgiu esse excesso de normatividade estatal dentro do nosso país, como em outros países que tiveram mais ou menos a mesma história, né? Desenvolvimento. As convenções, mudando o olhar de direção, as convenções internacionais nos ajudam nesse tema? Há dados das convenções que nos auxiliam na identificação do que é que pode prevalecer pelo negociado sobre o legislado? Sim. O Brasil tem ratificado muitas convenções internacionais da OIT que dizem respeito a temas sindicais. Evidentemente que uma das mais importantes nesse rol não foi ratificada por circunstâncias que dizem respeito à construção do nosso modelo constitucional, né? A 87 não foi ratificada, mas nos ilumina. Mas a gente tem a 98, por exemplo, que diz respeito ao trato que se deve oferecer durante os processos negociais, especialmente em relação aos próprios sindicalistas e todos aqueles que fazem, né? Os ativistas sindicais que estão aí a desenvolver as suas atividades e que precisam de proteção. Então, me parece natural que a gente interprete isso como uma manifestação da nossa liberdade sindical positiva e que, por isso, não poderia existir uma negociação coletiva tendente a retirar os direitos de liberdade sindical. Seria estranho, esdrúxulo, mas, de toda forma e de todo modo, a gente precisa imaginar o inimaginável para que a gente possa testar as nossas teses. Então, acho muito improvável que surja uma negociação coletiva e uma norma coletiva tendente a fragilizar aquilo que esteja dentro das convenções internacionais da OIT, mas nada é impossível no mundo de verdade. Aires Brito, escrevendo, não decidindo, livro de Direito Constitucional, se não me engano, ele faz um paralelo com isso em relação à Constituição. Ele pensa, a Constituição pode tudo? E depois responde, não, a Constituição não pode não ser Constituição. Então, ela não pode tudo. A Convenção pode tudo? Não. A Convenção não pode ser resultado da violação dos próprios direitos coletivos que levam à existência da Convenção, que é o que está na Convenção 98 da OIT. Né? Muito, muito interessante. Um aspecto relevante que sai do tema 1046 e nos provoca o Supremo diz é livre a negociação do negociado sobre o legislado, não sendo necessário demonstrar a contrapartida. E aí, então, ficamos num beco sem saída. Como é que eu sei se esse negócio jurídico é lícito, da perspectiva do artigo 104 do Código Civil, se eu não sei qual é o objeto, na verdade, de transação? Isso veio com a reforma, né? Está no texto da 13467 de 2017, e o Supremo acolheu essa lógica até para preservar o texto da Lei 13467. O que há, no final das contas, é que a gente acaba criando um princípio. Eu até sustento a existência desse princípio. O princípio da presunção de legitimação dos atos praticados pelas entidades sindicais obreiras. Então, se a entidade sindical, no processo negocial, ela não explicitou, porque ela também não é proibida de explicitar. Sim. Não precisa explicitar. E explicitar ou não explicitar não vai fazer diferença em termos de nulidade. Sim. Ela pode explicitar, ela pode produzir atas, ela pode gravar as reuniões, fica tudo documentado. O que foi que se perdeu para que se conquistasse uma outra coisa. Mas nesse... Ou lançar na própria cláusula. Em razão da redução do salário, haverá uma redução ou uma garantia de emprego. Não existe impedimento para isso. O que existe na legislação é de que não há impositividade para que se esclareçam ou que apareça lá explicitamente as contrapartidas. Muito bem. Muito obrigado, Luciano. Sou eu que agradeço por estar aqui, sou eu que tenho que realmente agradecer a oportunidade de debater um tema contemporâneo importante
que faz parte do nosso dia a dia. Obrigado. Este foi Pode Chegar, o podcast da Escola Judicial do TRT da Bahia, 5ª Região. Até o próximo episódio.